Olá, vamos dar sequência aos nossos estudos e hoje vamos trazer o conceito de historicidade. Por que é importante darmos atenção para a historicidade do lugar do terapeuta que recebe um partilhante que tem uma historicidade? O que é isso? De onde eu estou trazendo isso? Esse é o objetivo deste estudo de hoje. Historicidade é um conceito da filosofia clínica. Eu tenho uma especialização em filosofia clínica e ela auxilia muito na composição, junto com o olhar da transpessoalidade, a trabalharmos com a parte da racionalidade, das categorias, enfim. A historicidade da filosofia clínica, que é um produto, uma organização, uma teoria de Lúcio Pachter, um brasileiro. Vamos dar uma olhada para isso para entender melhor o que é a historicidade. Então, você, do lugar do terapeuta, recebe um partilhante e ele vai trazer a sua historicidade. É importante a gente, primeiramente, diferenciar o que é historicidade do que é a história. A gente pode definir história como uma coleção de fatos importantes, de fatos objetivos, de datas, de acontecimentos. Quando a gente fala da história, parece que nós estamos buscando uma linha histórica dos eventos, enfim. História é uma coisa. Historicidade, que é para onde nós estamos olhando hoje, é diferente, pois a historicidade é a interpretação subjetiva. Subjetiva lembra que é aquilo exatamente da forma como é justamente para aquele partilhante, é a interpretação subjetiva da história, dos eventos que ele viveu, dos fatos objetivos que ele presenciou. É como ele interpretou, é como ele guardou, é como ele percebeu esses eventos, é como ele editou. E quando você perguntar para ele contar a sua historicidade, ele vai ter todas essas interpretações subjetivas, edições, baseados nesta história. Percebeu a diferença entre história e historicidade? Na historicidade, nós temos o elemento principal, que é a subjetividade deste sujeito. Duas pessoas podem viver a mesma história, os mesmos fatos, e cada uma delas vai interpretar, guardar, editar a sua historicidade de uma forma diferente. E por que que ter essa distinção é importante? Porque isso é vital. Permite ao terapeuta não ficar apenas congelado nos fatos, nas datas, nos acontecimentos objetivos. Mas, para além disso, ir buscar o significado subjetivo do partilhante diante desses fatos. O significado pessoal dessa experiência vivida. Foi assim para ele. Podemos concluir que a historicidade é a matéria-prima sobre a qual o terapeuta vai trabalhar. A edição, forma como o partilhante guardou o conceito, como ele interpretou a realidade, fato objetivo da história que ele viveu, e isso tudo de uma forma tão única como ninguém mais guardou, editou e significou. Então, historicidade é a matéria-prima. Como nós somos muito focados sempre no futuro, no que vamos fazer, nas metas, e sim, como todos nós temos elementos, em partes um pouco dolorosos, para alguns muito dolorosos no passado, mas nosso passado, nossa história não é apenas de dor. Nós não temos a cultura e o hábito de buscar conhecer a nossa historicidade para entender como editamos, como guardamos, como interpretamos os fatos que vivemos. Então, para algumas pessoas, falar da sua própria história pode ser difícil, dependendo do momento como ela está vivendo. Pode ser que ela não consiga, ela tenha um pouco mais de dificuldade, ela pode sofrer no relato, pois ela pode ter um critério de lembrança que ela esteja mais focada nas coisas dolorosas, que o próprio cérebro nosso ele tem uma inclinação para ficar neste lugar mais pessimista e doloroso, pois tem uma intenção desse próprio cérebro de nos proteger, aí é uma questão biológica também. Pode ser que quando você pedir sobre a historicidade do teu partilhante, ele apresente períodos nublados, aparentemente vazios, de certas épocas da vida, ou então como fotografias existenciais, o partilhante vai te trazer a historicidade dele como fotos
como momentos. Também pode ser que, ao contar a própria historicidade, ele atualize isso no decorrer, simplesmente pelo fato de estar voltando e relatar essa historicidade. Fatos congelados podem ser atualizados. Pode aparecer também partilhantes que trazem duplas historicidades, como, por exemplo, a partir do momento que um certo partilhante, ele conquista o sonho da sua empresa, a partir dali ele começa a contar a sua historicidade e também a historicidade da empresa em paralelo. Então, são muitas as possibilidades de se apresentar este fenômeno de apresentação da historicidade por parte do teu partilhante. E como colher elas, a gente vai esmiuçar um pouco mais isso, porque tem pessoas que gostam de escrever, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que falam melhor, tem pessoas que talvez através de imagens, então é um universo muito grande. Mas hoje, principalmente agora, é importante que você entenda que a historicidade é a matéria-prima que você vai receber e é o partilhante que veio buscar ajuda. Imagine que você vai trabalhar na ajuda do cuidado desse partilhante e ele te procurou e ele, ao chegar, ele traz a sua historicidade, essa matéria-prima com a qual você vai trabalhar. É muito importante entendermos sobre isso. Detalhes, mais informações sobre Lúcio Pachter, a idealização desta filosofia clínica, tudo isso vocês vão receber nos materiais impressos. Hoje eu quero ficar neste lugar do terapeuta que precisa entender a importância desta historicidade, desta matéria-prima. Por que é importante conhecer essa historicidade? Pois só assim a gente vai ter uma compreensão profunda, permite que a gente entenda melhor esse partilhante, que a gente busque para além dos sintomas ou do assunto imediato, aquelas questões que estão por trás e que talvez sejam mesmo o assunto último. Lembra que já falamos sobre isso? É para uma compreensão mais profunda. Se imaginarmos que não conhecermos a historicidade desse partilhante, e ele nos traz um sintoma e nós vamos ficar ali adivinhando, você está com isso por causa daquilo, veja que é um caminho muito perigoso, perigoso no sentido de não cuidar com respeito daquele. É claro que quando o partilhante chega com um sintoma ou de ansiedade, ele vai precisar ser acolhido nisso, mas se ele continuar esse processo, você vai achar um caminho para ir colhendo essa historicidade. Eu vou te passar dicas sobre isso também. Então, essa historicidade é aquela que permite uma compreensão mais profunda das coisas que estão por trás desses sintomas. E é possível também que a gente possa personalizar o atendimento ao partilhante através do conhecimento dessa historicidade, pois aí o tratamento, o cuidado, ele é adaptado à singularidade do indivíduo. Ele vai levar em conta aquelas experiências únicas e aqueles valores únicos desse partilhante. E quando o partilhante começa a acessar e buscar e relatar a sua historicidade, ele começa a se empoderar dela, por mais que em alguns momentos ele tenha dificuldade de lidar com algumas coisas, mas ele vai começando a ressignificar a sua história. Em alguns momentos ele começa a honrar essa história, ele começa a se sentir, caramba, olhe por onde eu já passei, olha o que eu já fiz, olha as minhas singularidades, olhe coisas que são minhas e que eu nunca tinha percebido que aparecem nessa historicidade. Essa historicidade, ela promove o crescimento pessoal e uma autonomia existencial. É uma história única que não está comparada com a história de ninguém. Veja que muitas vezes a gente compra a biografia de alguém que
ficou famoso, que é um grande contribuidor para a humanidade de muitas coisas que a gente se inspira e a gente vai buscar e fica lendo aquela biografia para nos inspirarmos é maravilhoso, mas se formos querer copiar algumas coisas do que aquela pessoa fazia, será que nossa estrutura tem isso? Será que aquela configuração vai funcionar para nós? Talvez não, talvez vamos nos violar, talvez vamos ficar nos comparando. Ai, porque então eu nunca vou chegar a fazer nada. E aí a gente esquece de novo da nossa história, que é única. E de poder honrar ela, sim, tem coisas magníficas na nossa historicidade. Eu me emociono quando falo de historicidade, porque estar aqui falando e te dizendo para observar e respeitar a historicidade desse teu partilhante e o quão é difícil nós respeitarmos a nossa historicidade, não é verdade? Agora entra aqui a parte do mentor que estava falando sobre isso e tropicou nessa questão. E eu acho importante falar sobre isso, humanizar o próprio terapeuta que eu sou e que você é ou será, pois está fazendo este estudo. Quando a gente fica falando sobre tudo isso, sobre a unicidade dessa historicidade, sobre a importância de acolher a nossa própria história, por que a gente se compara tanto? Por que que a gente fica buscando tantos parâmetros lá fora, tantos trinquês, e isso parece que é violação com a nossa própria historicidade, pois se só a gente viveu as coisas que viveu e interpretou e editou e guardou, como a gente significou tudo isso, é tão exclusivo, porque às vezes nos massacramos tanto, porque às vezes achamos que somos errados ou estamos estragados, porque às vezes não acolhemos a nossa história e damos um lugar para ela, para que a gente possa começar a honrar ela e sentir orgulho daquilo pelo qual a gente já passou. Fica essa reflexão para nós, terapeutas, o quanto a gente se humaniza ou só fala de humanização. Eu estou vivendo isso muito na prática e às vezes é doloroso, às vezes se perde um pouco, mas eu estou tentando me humanizar e eu quero que você nunca se perca, nunca deixe de se humanizar do jeitinho que você pode ser agora. Bem, vamos continuar aqui. Numa historicidade, se ela for relatada de forma escrita, se ela for contada e for você quem vai anotar em vez do partilhante, se ela for feita através de imagens, de fotos trazidas pelo seu partilhante, enfim, não sei por qual caminho, eu vou focar mais aqui nas dicas que eu vou te passar sobre como colher ela através da escrita, mas algumas pessoas podem ter dificuldade, e aí você vai no meio do caminho perceber isso e vai criar novas alternativas. Mas, para além dessa historicidade, considerando aqui que vai ser colhida pela escrita, digamos, para além dessa escrita, outras observações importantes podem ser feitas por você, terapeuta. Ao analisar essa historicidade, observar os comportamentos desse paciente. Os detalhes sutis revelam muito. Linguagem, mas não só a linguagem escrita, a linguagem corporal, questões que o corpo mostra na hora do encontro, as expressões faciais, o tom de voz, as interações do seu partilhante com você durante a sessão, o que ele escolhe mostrar, o que ele escolhe esconder. São algumas observações que eu acho importante para não ficarmos assim, ter a historicidade é ter a matéria-prima, mas também ficar só na historicidade escrita e naquilo que é trazido, talvez seja deixar de lado muitas partes desse partilhante. Suas emoções expressas, o que o seu corpo mostra, talvez conseguir enxergar algumas coisas que o partilhante nem sabe que estão ali. Esses comportamentos todos do partilhante são muito importantes de observar.